gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cassalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E hoje a gente não tem mais ninguém aqui acompanhando, né? O Og, infelizmente, está doente, não vai poder participar. O Bruno, ele está a caminho, está no trânsito, então disse ele que daqui uma meia hora ele chega, então quem sabe ele ainda pega o restinho aí. Mas, como prometemos, né? Nós voltaríamos agora em 2018, logo no dia 3 de janeiro, que é o dia que está acontecendo a gravação deste episódio. Então, nós estamos de volta aqui e temos um convidado. E o nosso convidado de hoje mora em Florianópolis. Ele contribui com vários projetos open source em seu tempo livre. E ele descobriu o PyTest há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás e se apaixonou pelo projeto. Com isso, ele começou a contribuir e é um core developer. Isso já fazem mais de 4 anos. As suas contribuições para o projeto são diárias e isso também permite que ele seja mantenedor de vários plugins do PyTest, como, por exemplo, o PyTest Exist, PyTest Mock, o PyTest Fault Handler, o PyTest CPP e o PyTest QT. Bom, como vocês podem perceber, né, tem vários PyTests aí na introdução, então o nosso episódio de hoje vai ser sobre PyTest. E eu gostaria de apresentar, então, para vocês o nosso convidado, Bruno Oliveira. Seja bem-vindo ao Castalho Podcast. Boa noite, valeu. Boa noite a todo mundo aí. Acho que essa tua introdução aí já tá boa. Na verdade, eu peguei ela, você tem lá uma campanha lá no Patreon, né? Então, tá bem descrita lá. Então, essa foi a colinha que eu tive aqui para poder fazer a introdução. Mas, aproveitando, de se invejar essa introdução, porque ter tempo, trabalhar ainda, ter tempo de contribuir com esses vários projetos é algo assim que não é fácil, principalmente sabendo que, às vezes, a vida no trabalho, né, acaba sendo cansativa. É verdade. É como eu comentei lá, né, cara? Tipo, toda noite é comum eu gastar 2, 3 horas. Às vezes só olhando os issues, tentando responder o pessoal. Às vezes é difícil achar tempo para trabalhar nos bugs em si. Ou na feature que tem que trabalhar para uma release. Eu acho que uma coisa que é importante, né, principalmente num projeto assim, é a questão da documentação, mas não no sentido de documentar como se usa o projeto e o projeto em si, mas no sentido do que precisa ser feito e quais são as coisas que são necessárias, né? Porque dessa forma, quanto mais informação, pessoas que estão querendo contribuir vão ter mais possibilidades, né, de ajudar sem precisar de ter o auxílio de vocês, né, que são o core developer. Sim, sem dúvida. E um aspecto também importante ali que eu vejo que o pessoal valoriza na comunidade do PyTest é que a gente sempre tenta responder o mais rápido possível, responder as dúvidas, né, priorizar os bugs complicados, e tudo isso toma tempo, né? Com certeza. Então vamos lá, vamos começar aqui com algumas perguntas, né? A gente vem falando aí PyTest. Eu, Bruno e o Og, a gente trabalha, né, e usa o PyTest ao escrever os nossos testes, mas acho que nem todo mundo aí que nos ouve pode conhecer o projeto, então conta aí pra gente, Bruno, o que seria o PyTest? O PyTest é um framework de Python para tu fazer testes nele, né? Mas ele escala tanto de teste bem simples, unit testes, né, para testes bem completos e integrados, de levantar browser, comunicar com sistemas, levantar database. Então, é um framework muito completo nesse sentido. Maravilha. A gente fala muito de teste aqui, né? Porque eu, Bruno e o Og, nós somos Quality Engineers, né? Então, a gente basicamente está trabalhando com teste todos os dias. E com isso, o pessoal fica questionando, como que se escreve teste? Tem vários níveis de teste. Você conseguiria nos dizer se o PyTest seria interessante, por exemplo, a teste funcional, teste unitário, qual que seria o principal foco e quais são as diversas ou outras formas de teste que ele permite que o pessoal faça? Não, cara, na verdade ele suporta todos os tipos, desde o mais simples unit test até teste funcional, teste de integração, tá? Ele é bem poderoso nesse sentido. Então, tanto é que no trabalho a gente usa para fazer integração entre aplicações que são desktop, levanta a aplicação desktop inteira, comunica com database. É tudo dirigido pelo PyTest. E quando eu falo assim que o PyTest é completo, nossa, é importante ressaltar assim que ele não é complicado de sair usando. Ele é muito simples de sair usando, e o pessoal às vezes não sabe disso, mas tu, por exemplo, tem o unit test padrão do Python, né? E se tu já tem uma test suite completa, um monte de teste usando o unit test padrão do Python,
o PyTest consegue rodar eles direto, sem mexer nada. Então é muito simples tu começar com o PyTest. Para tu começar a pisar o pé, né? Ver como é que funciona. Então tu dá pip install e sai usando. Porque ele já é um runner, né? Ele consegue rodar os testes direto. Bom, aí você tocou no assunto, né? Que inclusive já foi, acho que a primeira pergunta que apareceu aqui no chat, né? O Vicente, ele perguntou. Aliás, tem aquela velha história, né? Unit test versus PyTest. Você comentou, né, que o PyTest ele é capaz de rodar os testes unitários do framework padrão que já vem na biblioteca padrão do Python, que é o unit test. A diferença seria, no caso, a forma como você escreve. Então, para a gente começar, assim, a ilustrar um pouquinho mais quais são as diferenças entre um e outro, eu acho que a gente poderia começar a falar um pouquinho sobre o que seria o unit test e a forma de como você escreve os testes, e com isso falar também lá daquelas funções e tal. Então, comenta para a gente aí o que seria o unit test, o que ele oferece e quais são a forma que ele requer que você escreva os testes ou os métodos que você chama, de forma que ele possa, no final das contas, falar um teste passou, um teste falhou, teve um erro e essas coisas. Não, perfeito. O unit test do Python, ele é derivado do XUnit, né? Que saiu do JUnit, do Java. E tanto é que tu percebe até pelo nome que as coisas são dadas, né? Bem estilo Java, assim. Então, basicamente, para tu criar um novo teste, tu faz uma derivação de test case e tu faz vários métodos de teste lá dentro. Como é comum para tu fazer um teste, precisar de criar um recurso e destruir um recurso, né? Para garantir isolamento do teste e tal. Você tem funções de setup teardown, né? E tu também tem, depois nas versões mais recentes, no 2.7 já tem, por exemplo, que tu consegue fazer um setup teardown a nível de classe. Para tu fazer um recurso mais pesado, tal, você levantar um database, etc. Tá? Tu é obrigado a usar funções de self.assert_equal, self.assert_isin, uma série de funções, né? Com as várias operações que tu tem que testar. E na 2.7 tu tem realmente um runner. Tu tem como dar lá Python, -m unit test. Ele automaticamente descobre os testes e roda. Em sumário, o unit test é isso. Qual é a diferença do PyTest? O PyTest surgiu no desejo de ter uma coisa mais pythônica, né? Não uma coisa tão Java-like. Note bem, deixando bem claro aqui, tá, gente? Eu não quero queimar o unit test, tá? Não é o objetivo. A gente programou o unit test por muito tempo, ele serve muito bem como um framework. Só que quando a gente programou tanto tempo com teste, teste, e a gente viu o PyTest, se apaixonou. Não foi só eu, a empresa inteira ali que eu trabalho que nem 3S. Mas daí eu posso começar a listar quais as features que eu acho no PyTest que transformam ele deixam ele mais pythônico, né? Primeiro que tu não precisa usar nenhum desses self.assert_equal, self-assert_in, nenhum desses métodos de assert. Tu pode usar só assert do Python padrão, tá? E ainda assim conseguir mensagens de erro boas, que é o principal, porque tu tem que usar essas funções no unit test, certo? Segunda coisa é que para tu fazer uma função de teste, não precisa derivar de nada no PyTest. Você chega ali e faz uma função, teste não sei o quê, o PyTest automaticamente vai rodar aquilo ali como uma função. Ele é bem extensível com plugins, que nem tu falou. Daí isso transforma ele muito poderoso, ele tem uma API muito forte, um sistema de hooks que chama, que é muito poderoso e que permite tu fazer plugins locais, não é tu fazer um plugin e publicar, não, tu faz um plugin local ali para resolver o teu problema, tá? E mesmo assim também daí tu pode fazer plugins que tu publica, tanto é que ele tem uma infraestrutura muito grande de plugins, hoje tem mais de 350 plugins para PyTest. E a princípio é isso, eu poderia entrar na parte de fixtures, mas eu acho que é um pouco mais complexo. Bom, vamos segurar um pouquinho fixtures para daqui a pouco. Então, acho assim que para ilustrar um pouquinho mais para o pessoal aí que talvez nunca tenha escrito um teste. Então, vamos supor, acho que até acaba sendo assim muito dos exemplos, né? Vamos supor que você tem um código no qual você está criando uma calculadora. Eu acho que esse daí é um dos que a gente acaba vendo mais aí. Mas imagina onde que você... esse exemplo, ele facilita porque você não precisa preocupar muito com detalhes de implementação. Então, vamos dizer que a gente tem uma função que ele vai somar dois números. Então, ele vai receber dois argumentos, né? E o primeiro número, o segundo número, e no final das contas ele vai retornar o valor da soma desses dois números. Com isso, se você quiser fazer uma calculadora mais completa, você pode estender isso aí com vários outros métodos. Mas vamos só focar nesse método de adição. Vamos chamar ele de adição e vamos supor que a gente tem que escrever um teste em unit test. Então, você disse, né, que unit test você precisa herdar, então você precisa fazer lá, a primeira coisa que você vai fazer lá no seu módulo Python é importar o unit test. Em seguida, você vai importar a sua calculadora, né, para que você tenha acesso lá à sua função de adição. Em seguida, você vai criar uma classe, né, o unit test ele te obriga a criar uma classe, e essa classe ela precisa herdar de unit test.testCase, certo?
Bom, aí em seguida você vai criar um método. Então, dentro dessa classe, você vai chamar lá def e vai colocar alguma coisa, né? Iniciando um padrão que usa, né? E até para poder fazer a descoberta de testes, qualquer método, né, de unit test que começa com a palavra test, underscore. E se eu não me engano, o PyTest ele suporta também quando o sufixo é underscore test. Então, você pode escrever dessas duas formas. Mas estamos focando aqui só em unit test por enquanto. Então, você vai criar lá, por exemplo, test, adicionar, ou adição, o nome fica a seu critério, e dentro desse método, você vai lá, por exemplo, fazer com que, vamos supor que a gente vai somar 40 mais 2, para poder dar um número aí bem significativo para a gente aí, né, que somos nerds. Então, a gente vai somar 40 com 2, e a gente precisa garantir que se a nossa função adicionar, ou seja, a nossa calculadora, se ela opera corretamente, esse resultado precisa ser 42. Então, se a gente fosse fazer esse acerto, ou garantir que esse valor seja 42, no unit test a gente chamaria o self.assert equal, aí a gente pegaria o resultado, ou o retorno da função adicionar, então a gente pode jogar ela direto, então chama lá adicionar, passo 40, passo 2, depois o segundo argumento do assert equal, ele vai acabar sendo o resultado que se espera, ou seja, que um número seja igual ao outro, então vai passar o 42. Então, se por algum motivo a nossa calculadora ficar maluca e quando a gente passar o 40 mais 2, ele retornar 2, por exemplo, ele vai falhar esse teste e vai mostrar uma mensagem, ó, eu estava esperando que o resultado fosse 42 e o resultado foi 2. Então, com isso, ele vai gerar uma falha para você lá no relatório. Essa seria a forma, assim, do unit test. Eu esqueci de alguma coisa, Bruno? Normalmente se bota lá embaixo um if main, né? Um if Tá. main. Se você não for chamar o Discovery, né? Ele tem o módulo lá de Discovery que você não precisa do if main, mas você precisaria jogar lá o if main, né? Se você vai executar esse módulo como sendo o módulo principal e vai criar um runner, no caso, né? Exatamente. Eu nem lembro muito bem essas coisas de cabeça, principalmente a parte do runner, porque algumas vezes eu escrevo no formato unit test, mas meu runner é o PyTest. Então, acaba que eu já estou meio acostumado, então valeu aí pela lembrança. Bom, como você pode ver, né, vamos pegar aí pelo tempo de descrição aí para quem está nos ouvindo. Então, vamos descrever se eu fosse fazer a mesma coisa com o PyTest. A primeira coisa que eu iria fazer seria importar minha calculadora, eu não preciso importar nada, a menos que eu fosse usar algum dos recursos, que acho que a gente vai falar mais para frente. Então, eu iria importar minha calculadora. A segunda coisa seria eu criar uma função, então eu não preciso criar classe, eu não preciso herdar de nada. Então, eu crio uma função lá, por exemplo, teste adicionar, e dentro dela eu vou chamar assert, que é o statement lá, né, a instrução do Python, que se chama assert. Aí eu vou passar uma condição. Então, pelo que você falou, né, aquele boilerplate de chamar vários métodos com assert, essas coisas todas, ele vai ser simplificado pelo PyTest. Então, eu chamo assert e faço uma condição, ou seja, adicionar, passa lá os parâmetros 42, igual, como se eu estivesse fazendo uma comparação, ou seja, se eu estivesse fazendo um if, por exemplo, você usaria essa mesma condição, então, por isso que acaba facilitando, aí acho que o pessoal já pôde perceber. Então, você só chamaria assert, adicionar, passo 40, passo 2, igual, 42. Então, com isso aí, você já percebe que o tempo que eu demorei para simplesmente falar do boilerplate, ou seja, daquele código necessário para que você criasse um teste no unit test, o PyTest ele já alivia a sua barra e uma vez que você fez isso, você chama o PyTest e passa o módulo lá para ele ia rodar o teste e vai retornar se passou ou se falhou. Seria isso? É isso aí. Inclusive, tu me lembrou de uma história legal, que eu estava aqui no encontro do Python Floripa, daí ia ter um workshop, né? Daí o pessoal ia fazer um dojo com um programinha de tic-tac-toe, e tinha um teste, né? Daí a menina lá, a Letícia Portela, fez com o teste e tal. Ô Letícia, tu não quer tentar fazer em PyTest? Daí ela, mas nunca usei, não sei. Não, eu te ajudo. Daí ela, tá, o que eu tenho que fazer aqui? Eu comecei a delete isso aqui, delete isso aqui, delete isso aqui, delete isso aqui. Deletei quase tudo que ela tinha, só deixei a função de teste. Agora desindenta, esse acertico aqui que eu faço. Não, tira, acerte. Daí o módulo caiu menos metade, né, que era um módulo pequenininho. Mas isso aí é só pra mostrar, assim, como um monte de gente fala, eu também acho, que é mais pythonico, é uma coisa mais, que a gente tá acostumado em Python, não fácil de usar, né? No requests, esse tipo de coisa. Realmente, isso foi uma das coisas também que me chamou a atenção, assim, no início. Então, a gente comenta muito aqui no modo preguiçoso de ser, mas não no sentido, assim, de ter preguiça de fazer as coisas, mas no sentido de otimizar as coisas que você faz, né? No caso, da melhor forma. E o PyTest, ele te proporciona isso. Você digita menos código, consequentemente, você tem resultado mais rápido. Isso é tudo a ver
sobre o Python, porque quando a gente fala em Python é ter assim um resultado rápido. Até o pessoal fala no começo, né? Quando lá atrás eu lembro o pessoal falando, Python é bom para protótipo e tal. Hoje em dia a gente sabe que o Python ele não é simplesmente uma linguagem script nem nada nesse sentido, é uma linguagem completa e oferece muito recurso. E como você pode ver, o PyTest eu acho que ele tira um pouco aquele lado Java, né, que é o unit test, principalmente o nome dos métodos, das coisas todas, e aquele boilerplate de você precisar de classe, precisar de várias coisas acontecendo, e simplesmente fala, ó, você quer testar isso, que seja igual, você faz uma condição como se estivesse fazendo no seu if statement lá, por exemplo. Se você quer verificar se um elemento está na lista, você coloca se o tal coisa in e passa a lista sua, e você não precisa dizer mais nada, que na hora que ele gera uma mensagem de erro, né, ou seja, seu teste falhou, ele vai mostrar aonde que ele falhou, a linha lá do seu módulo, e vai dizer, ó, estava esperando isso, era aquilo, ou tal elemento era para estar dentro dessa lista, e a lista é essa, ou seja, não tem aquele elemento. Ele até é muito poderoso, gosto de comentar a respeito disso, que é quando ele vai fazer o diff, né, principalmente de dicionário, quando você está trabalhando lá com APIs, que retorna JSON. Então, essas coisas assim, ele faz o diff lá para ver o que estava faltando. Às vezes só faltou um único elemento lá, ele já vai falhar e já vai te mostrar. Ó, isso aqui foi tudo que eu recebi, aquilo lá foi o que eu estava esperando, ou seja, tem coisa a mais, tem coisa a menos, e ele cria, assim, uns GIFs bem bacanas. É complicado de escrever isso, então acho que fica aí como gostinho, né, para o pessoal testar. E aí eu queria puxar outra pergunta, que é o seguinte, o Og, embora não esteja aqui ao vivo com a gente fazendo a gravação, ele mandou uma pergunta aqui, e seria a seguinte, a maior competição do PyTest seria o próprio Unitest, porque um tempo atrás a gente tinha um Nose, né? Acho que hoje em dia, até, não sei, eu vi que o Nose 1 foi descontinuado, aí tem um outro projeto que se chama Nose 2, não sei nem como é que tá. Mas quando se fala em teste hoje em dia, eu só escuto PyTest e Unitest. Seria o Unitest a maior competição? E existe essa competição, assim, realmente? O pessoal ainda discute por que PyTest? Sim, o pessoal normalmente discute, mas até onde eu vejo é justamente o pessoal que não conhece. Não conhece PyTest, daí, tá, mas para que eu vou usar? Já tem aqui um negócio da library que me resolve. E realmente, o Unitest normalmente resolve muitos casos, né? Mas legal que tu levantou o Nose, porque esses dias mandaram lá no Twitter um Google Trends comparando Python Nose, PyTest e Python Unitest. Daí o Google Trends mostra pesquisas ao longo dos anos. E nos últimos 2 anos para cá, o número do PyTest mais que dobrou o próprio Unitest. O Nose está lá embaixo. Porque, que nem tu falou, o Nose realmente está descontinuado. Os caras falaram, ó, a gente só vai dar manutenção e só coisa muito crítica. Usem Nose 2. Mas daí tu vai olhar o Nose 2, ele tá bem parado também. Então, claro, eu sou do PyTest, daí eu sou suspeito de falar, mas é o que eu vi realmente lá no repositório dos caras. O último commit, quando eu olhei, que faz os 3 meses, tinha sido em janeiro do ano passado. O PyTest não, tá sempre ali um monte de gente trabalhando e tal. Porque realmente eu vejo o pessoal que começa a se envolver, realmente adora o projeto, assim. Vê, tem muito potencial nele. Bom, então acho que aqui a gente pode deixar um pouquinho mais avançado, digamos assim, o assunto, né? Teve algumas coisas aí que você comentou, fixtures, você comentou também sobre a API, né, do PyTest, que ela é poderosa e permite você customizar. Então, para a gente dar continuidade aqui ao assunto, conta para a gente aí o que seriam os fixtures, né? Você comentou lá sobre o setup, teardown, essas coisas todas. Uhum. A gente pode até descrever, se você puder, inclusive, descrever um pouquinho mais o que seria isso daí, assim, para uma pessoa que simplesmente caiu agora e precisa testar alguma coisa. O que é esse tal de setup? O que é esse tal de teardown? O que o fixtures tem a ver com isso? Se é equivalente, se não é? Então, explica aí para a gente o que seria esse tanto de nome aí para deixar o pessoal um pouco menos com medo desses nomes estranhos. Não, perfeito. Tá, voltando para o unit test, né? Eu falei de setup teardown. É comum tu começa com uma função, não é? Que nem tu falou ali, tu tem a calculadora, tu só tem uma função mesmo de adicionar, né? Mas isso é claro, um exemplo muito simples, normalmente tem mais coisa que tu precisa para testar o teu código. Eu vou dar um exemplo aqui meio pesado, mas vamos supor. Eu estou fazendo um teste ali de umas views de Django, e eu tenho que levantar um database para poder fazer aquele teste. Daí tá, por que tu não faz na própria função de teste? Não, normalmente pode ser. Mas o que acontece quando eu tiver que fazer um outro teste, certo? Então eu tenho agora uma classe com 2 testes que eu tenho um código de setup comum a elas. Então, para isso que eu falei do setup e desse método, são métodos especiais no unit test, né? Chamados setup e teardown, que são basicamente assim, esses métodos vão ser chamados no início e no final de cada teste. Então, ali tu bota o código que tu precisa para inicializar um database, inicializar um arquivo, escrever um arquivo CSV que tu vai ler,
E esse é o método que o unit test tem. Tu faz 2 métodos, um método chamado setup, tu faz o setup para o teste iniciar, e tu faz um teardown se tu precisar limpar alguma coisa, etc. E os dois são opcionais. E o que é fixture? O fixture é o meio que uma PyTest encontrou de fazer com que esse setup teardown seja modular e reusável. Porque agora a gente entra num tópico mais complexo que eu acho que talvez seja mais difícil explicar. Porque assim, ó, é comum quando tu começa a ter uma code base mais complexa, tu começa a ter classes base com funcionalidades que tu precisa para determinadas bibliotecas, tá? Não sei se o pessoal conhece, mas vou usar o exemplo ali que a gente tem no trabalho. Que a gente começou com uma classe nossa de test case básica, com umas funções que a gente sentia falta do unit test, tipo criar arquivo, criar diretório, e depois deletar o diretório automático, eu não tenho que fazer isso em cada teste, etc. E daí tu começa a ter outras funcionalidades, tipo, peraí, eu preciso testar QT. Então eu preciso ter uma classe base, provavelmente derivada da primeira ali, né? Que tem funcionalidades para QT, criar um key application, etc, para eu testar minhas interfaces gráficas. E daí tu começa a ter, note, todas essas classes que tu começa a criar com funcionalidades, normalmente vão ter um setup teardown delas, certo? Então isso aqui começa a não escalonar. Na apresentação que eu postei ali tem um exemplo bem legal que eu usei baseado no nosso codebase, assim. Tu começa a ter um monte de classe base, com um monte de funcionalidade, tu não sabe mais de onde as coisas estão vindo, tá? Porque tu derivar a implementação via subclasse é considerado já uma coisa assim meio complicada de fazer, que não escalona muito bem. Tem que ser feito com muito cuidado. E daí tu tá fazendo teste ali, bota aqui esse teste e tal, importante fazer o código, né? Isso não escalona bem. Agora, voltando, o que é a fixture? A fixture no PyTest é basicamente uma função que tu decora com um decorator chamado pytest.fixture, tá? E o que essa função retornar, os testes podem receber automaticamente, tá? Mas como é que o teste recebe? Por exemplo, se eu declaro uma fixture chamada fix, tá? Então eu boto lá, @pytest.fixture, def fix, abre e fecha, não recebe nada, e ela constrói alguma coisa ali, constrói um número primo, sei lá, e retorna, tá? Como é que uma função minha de teste usa aquela fixture? Ela simplesmente declara um parâmetro para ela com o mesmo nome da fixture, tá? O pessoal vai conhecer isso com dependency injection. Então, as fixtures, os testes usam as fixtures, que são essas funções que criam o que tu precisa testar, né? Que no unit test teria que fazer no setup e no teardown, tu faz nessa função e os testes só declaram um parâmetro com o mesmo nome da fixture. E o PyTest automaticamente injeta uma instância ali para aquele teu teste. Aí tu pode pensar, mas qual é a diferença? Primeiro que tu não precisa fazer subclasses para isso, e o próprio PyTest tem um mecanismo de tu reusar facilmente essas fixtures entre os diferentes módulos. Então a fixture do PyTest tá até na documentação, que é o setup teardown on steroids, que é o setup teardown melhorado. Porque inclusive tu pode pensar, mas que coisa besta, uma função que cria um dado e tal. É que normalmente tem uma coisa mais complexa, tu tem um database que tu inicializa, etc. E uma fixture depende de outra também, se tu quiser. Então o teu teste lá tá pedindo, me dá uma sessão para eu fazer esse teste aqui de database. E na verdade aquela fixture, que é uma fixture de sessão, na verdade tá dependendo de uma fixture, tá inicializando mesmo o database automaticamente para ti, e no final tá criando uma sessão para tu usar naquele teste, e quando o teu teste termina, ele tá desfazendo a sessão automaticamente, deletando o database. Tudo isso, se o teu teste se preocupar com isso, ou ele precisar saber que eu tenho que derivar dessa ou daquela classe, ele só precisa saber, aquela fixture eu tenho o que eu preciso. O que ela faz para criar aquele recurso que eu preciso usar, tu não precisa saber. Bom, maravilha. Isso aí é uma questão que, como a gente falou, né? Isso acaba sendo um assunto um pouco mais avançado, mas realmente o fato de você ter a injeção de dependência, ela facilita, né? Você não precisa criar, e principalmente um problema que eu vejo, principalmente em herança, né? Onde você está herdando lá de várias classes, é garantir que, vamos supor que seja o Serap, que todos os Seraps sejam chamados, porque a partir do momento que alguém esquece de chamar um super, ele não vai chamar mais nada, então aquilo lá quebra facilmente. Eu acho que isso aí a gente pode pensar também como uma forma mais garantida, né, de que se você tiver várias fixtures que você pode usar, não apenas uma, mas várias, né, no seu teste, que todas elas vai ter lá o setup ou o teardown feito para aquilo. Então, igual você falou, você pode fazer o setup de um banco de dados, aí você retorna, por exemplo, a conexão com aquele banco de dados. Aí depois disso, né, você usa aquela instrução que chama yield, aí você retorna isso, ele vai travar a execução ali naquele momento, você tem mais código depois disso, que seria no caso para desconectar do banco de dados, ou apagar ele, que seja, isso aí vai, lógico, depender do caso de uso, e com isso você garante que no final das contas, se você tiver, sei lá, 10 fixtures sendo usadas, e todas elas tiverem uma parte onde você faz um setup, uma parte que você precisa
remover alguma coisa, ou fazer, no caso, o que a gente chama de tear down, ou seja, deletar aquilo tudo que você fez anteriormente, né? Todos eles vão ser executados, e com isso não quebra nesse ponto. Então, isso aí foi uma dificuldade que, inclusive, eu passei, e o fato de ter as fixtures, assim, realmente acaba facilitando e muito. Bom, tô vendo aqui algumas perguntas. Ó, o Marcelo Barbosa está comentando aqui que ele tem usado nos últimos tempos um framework que chama Avocado. Não sei se você já ouviu falar sobre ele, Bruno. Não, cara, não conheço. É pra teste? Eu Deve acredito ser. que sim, que ele falou que se caso você conhecesse, se poderia citar algumas vantagens do PyTest sobre o Avocado. Então, vou deixar aí como exercício para nós todos, né? No caso, eu também não conhecia. A gente pegar e olhar um pouquinho mais sobre ele e ver qual que é a diferença. Quem sabe a gente encontra alguém para falar sobre o Avocado, ou mesmo o Marcelo aqui que sugeriu. Bom, infelizmente isso aí a gente vai deixar para a próxima. Quem sabe a gente fala um pouco mais sobre esse framework mais para frente. Mas eu queria comentar também de outra coisa que você disse a respeito, né, de você poder customizar. Então, existe aquele módulo, se eu não me engano, que se chama ConfTest. Seria essa a forma de você fazer uma customização local lá para os seus testes? Isso, exatamente. Eu falei que, se eu fizer uma fixture aqui, depois quiser reusar em outro lugar, né? Basta eu mover ela, não falei pra onde, mas era para esse conftest.py, que é só um módulo com nome especial que o PyTest reconhece e automaticamente faz disponibilizar aquelas fixtures dali para baixo, tá? Aí tu pode pensar, tá, mas que viagem, mas por que isso? Por que não importar? Aí que tá legal, tu começa a usar e tu vê a vantagem disso, porque, por exemplo, tu começa com um módulo e daí tu faz uma fixture ali que tu precisa para aquele módulo, faz outra fixture, beleza, tal, fechou, vai para casa. Um tempo depois tu faz um outro módulo, que daí, putz, mas eu tenho aquela fixture que tá naquele outro módulo que eu queria usar agora, né? E daí, putz, mas daí como é que eu compartilho? Se fosse ali no teste, teria que mover isso para uma classe base, mudar import, etc. No caso do PyTest, literalmente, tu pega o código da fix e joga para esse conftest.py e deu. A fix está disponível no outro módulo. E o mais legal, que é isso que tu fica assim, pô, que sacada. O código original do teu módulo original que tinha fix não mudou nada. Tu literalmente só tirou o código lá e jogou na conftest.py. Não sei se me expliquei bem. Então tu faz uma compartilhação desse código comum de teste muito facilmente. Então tu não fica naquela preocupação, pô, tô fazendo esse código setup teardown aqui, eu acho que eu vou precisar depois, é melhor eu já botar numa base. Tu não tem essa preocupação. Tu sabe que depois tu pode simplesmente mover aquele código para outro lugar, não mudar uma linha do resto do código que tá ali, tá? E ele vai estar disponível. E no conftest.py também, além de compartilhar as fixtures, é o que tu comentou, que permite estender o PyTest. E ele é realmente muito extensível, porque ele tem a noção de hooks, em que tu pode implementar hooks dentro de conftest.py e controlar basicamente todos os aspectos do PyTest. Desde reporte de como roda um teste, do que ele coleta como um teste. Talvez alguns exemplos rápidos de o que eu quero dizer com essa customização, né? Tem um plugin PyTest CPP que roda testes C++, escritos na Boost Python ou Google Test. E tu usa PyTest para rodar esses testes. E tudo isso é customizado, todo o aspecto de coletar esses testes, rodar, dar o reporte do resultado. Bom, já que você mencionou aí sobre os hooks, né? O Bruno Rocha, como eu mencionei, ele não conseguiu chegar a tempo, né? Acabou pego aí pelo trânsito lá de São Paulo, mas ele acabou de mandar uma pergunta no chat, ele está acompanhando pelo celular aqui. E como você mencionou sobre hooks, né? Ele falou que atualizou para a versão 3.3.x, ou seja, a versão 3.3 do PyTest. E aí ele falou que viu que o hook PyTest namespace está depreciado, ou seja, deprecated. Qual que seria o motivo e o que se usa no lugar? Provavelmente o Bruno está usando este hook, eu não sei, nunca usei, mas aí se puder mencionar um pouquinho o que seria esse hook, se teria algo no lugar, e se você sabe o porquê que ele não é mais interessante ser suportado. Sim, claro. O PyTest namespace é basicamente um hook que se tu implementar ele, tu volta um dicionário, tá? E tudo que esse dicionário contém vai ficar disponível dali para frente dentro do namespace do PyTest, tá? Então, se eu retornar um dicionário ali que tem a string full e um objeto qualquer, os outro lugar do código, eles podem agora acessar do módulo PyTest mesmo, pytest.full. É como se tu injetasse coisa dentro do módulo PyTest, tá? É para isso que serve o hook. Por que a gente deprecou ele? Porque, na verdade, o fato de esse hook existir complicava um monte de código de inicialização no próprio PyTest. Porque ele tinha que percorrer uma vez todo mundo para achar esses hooks, para poder injetar. Porque era comum o pessoal tentar botar a coisa no PyTest namespace e já usar em tempo de importação em outro lugar. Então daí complica bastante a questão da inicialização, tá? E como tem um workaround muito simples, daí
acho que tem documentado isso, se não tiver, abre uma issue lá pra gente, é usar o hook PyTest configure, que é chamado logo na inicialização do PyTest. Daí importa PyTest, bota ali o teu usando Python mesmo, importa PyTest, PyTest.full igual ao teu objeto, que tu vai ter o mesmo efeito. É mais uma questão de simplificar o código interno, que realmente é uma volta complicada ali, e estava impedindo a gente fazer um refactor interno, daí a gente decidiu deprecar esse hook aí. Com relação a deprecar coisa, o PyTest tem um cuidado muito grande de manter backward compatibility. Tanto é que a gente depreca as coisas o mais rápido possível, começa a mandar warning, e só nas majors a gente efetivamente remove. E ainda morrendo de medo de remover, porque sabe que isso quebra um monte de test suite, mas foi por isso foi o motivo, realmente é um refactor interno que era necessário. Maravilha. Eu vou citar aqui um caso no qual eu uso o ConfTest, né, igual você mencionou. A gente tem um dos testes lá que precisa que várias máquinas virtuais sejam ligadas. E o problema disso é que a nossa matriz de máquina, né, ou seja, a gente varia qual que é o sistema operacional que está instalado. Então, vamos pegar, por exemplo, que a gente teria, sei lá, o Fedora 26 e o Fedora 25. E aí, dentro dessas versões de sistemas operacionais, a gente tem diferentes versões do produto que a gente está testando instalado. Então, isso aí fica lá num gerenciador de máquina virtual. E aí, o que a gente precisa fazer seria o seguinte: ligar a máquina virtual, rodar uns comandos lá, né, via SSH, para que seja executado. Aliás, a gente roda um comando local que vai acessar a máquina via SSH e vai pegar alguns resultados do sistema. Deixa eu só perguntar, levantando via Vagrant? Não, a gente está usando o vCenter, no caso. Então, tá. Usa o client deles lá, que tem um client em Python, aí a gente usa eles. Mas o problema que a gente estava tendo era o seguinte, inicialmente a gente fez uma fixture básica, onde a gente pegava e levantava todas as máquinas, ou seja, todas as máquinas a gente dá um start nelas, rodava os comandos e depois desligava. O problema disso é que como a gente tem, embora seja num gerenciador de máquina virtual, a memória, RAM, disco e CPU são limitados, né? Isso aí acabam sendo recursos limitados. E a gente precisou ligar as máquinas, vamos supor, de 2 em 2, 3 em 3. Então, uma facilidade, né, que o ConfTest proporcionou para a gente foi isso. A primeira implementação foi através de um hook, que na hora que ele fazia a coleta, né, dos testes, ele via lá, gerava também, junto em parceria com uma fixture, gerava qual que seria o valor daquela fixture, e aí ele executava o teste. E agora, recentemente, a gente trocou essa implementação. Então, com isso, antes de executar os testes, né, porque a gente roda isso, coleta as informações no arquivo local, e na hora que o teste em si está rodando, a gente simplesmente pega e roda os acertos lá para ver se os valores que a gente esperava foram retornados. Então, esse poder, assim, de estender, ele é verdadeiro, assim, eu estou mais confirmando o que você disse, porque a gente tinha muitas coisas que estavam lá no módulo de teste, aí a gente criou esse novo módulo, chamado ConfTest, e moveu as coisas, os fixtures se mantiveram os mesmos, né? E com isso foi só mover a parte lá do setup ou teardown que acontecia, que era o código efetivamente da fixture para esse ConfTest, melhorar ele, e com isso a gente está usando em vários lugares. Outra coisa também que eu achei interessante é que se você tem uma estrutura de diretórios, ou pacotes, né, no caso, você tem vários pacotes assim em Python, você pode ter vários níveis de ConfTest. Então, vamos supor que no pacote Py, você tenha 3 pacotes filhos, e você tem um ConfTest no pacote Py. Então, todas as fixtures que você tem lá no ConfTest do pacote Py vão estar automaticamente disponíveis para os filhos. E se você, por algum motivo, quiser sobrescrever alguma das fixtures, né, que vamos chamar o pacote Py sendo global, nessa estrutura que eu estou exemplificando aqui. Então, você pode fazer tanto overrides, se for necessário, isso é um caso que acontece em uma das suítes de teste que a gente tem. E se você quiser criar outras específicas para aqueles pacotes filho, então, igual você mencionou, vamos supor que eu tenho um teste de UI, que no caso seria uma web interface, e lá tem algumas fixtures que são relacionadas àquilo. Então, eu posso ter um ConfTest dentro daquele pacote que se chama UI, por exemplo, mas as fixtures que eu tenho lá, por exemplo, de levantar o sistema, o banco de dados, essas coisas, fica lá no Py, porque isso vai ser compartilhado, não importa se eu vou estar testando via web interface ou usando, sei lá, o CLI do sistema, né? Então, é muito poderoso esse recurso, assim,
Esquece a parte dos hooks por enquanto, que isso aí torna ainda mais poderoso. Você pode customizar a forma que o PyTest coleta testes. Até o Bruno fez essa pergunta assim, porque no Roboted ele seleciona alguns testes que estão relacionados a alguns bugs, e com isso ele consegue, lá no final ele consegue, aliás, antes de executar os testes, ele consegue verificar se aquele bug continua aberto. Se ele continuar aberto, ele vai evitar de rodar aquele teste, porque sabe que ele vai falhar. Uma vez que o bug está fechado, ele roda, ele adiciona lá na lista, né, para poder rodar os testes. Então, assim, essas são algumas das possibilidades. Eu sei que talvez aí para o pessoal tá um pouco difícil de entender, mas eu acho que vale a pena a gente citar, assim, alguma das coisas que a gente faz para tentar ilustrar um pouquinho mais. E afinal de contas, se você não pegar lá e for brincando e fazendo seus testes e vendo como realmente funciona, você não vai aprender, porque foi assim que eu aprendi. Eu acredito também que vocês todos que já trabalham com PyTest, né, já tenham cada vez descobrindo mais recursos. E é aquele negócio, você começa escrevendo teste básico, igual a gente mencionou lá no início, e depois você vai melhorando e seguindo, e à medida que você vai sentir necessidade, eu precisava customizar tal coisa, que é específico do meu projeto, aí você começa a ver que realmente o PyTest, ele te abre, assim, um leque de customização muito grande, que muitas vezes o unit test, uma vez que você tenta evoluir ou customizar alguma coisa, você começa a ver que você fica bem amarrado. A minha sensação é que o PyTest ele é bem aberto nesse ponto, inclusive até, eu não lembro exatamente o nome do hook, mas o PyTest ele é um comando, né, na linha de comando para você rodar, você consegue, inclusive, né, através desses hooks, adicionar mais opções, então você pode criar uma opção customizada. Não é isso, Bruno? É isso mesmo. Vou usar o PyTest configure para adicionar novas options. Uma coisa que eu esqueci de mencionar que eu acho que é importante, cara. As fixtures, a gente tá falando, a fixture cria um recurso para um teste, etc, etc. Mas as fixtures, na verdade, também tem scopes. O que é um scope, né? Por default, uma fixture tem escopo de função. Significa, para cada teste que é executado, aquela fixture vai ter uma instância, vai ser criada e vai ser destruída para aquele teste. Mas tem outros scopes também, que tem um escopo de classe, de módulo, um escopo que é o único que o PyTest tem, que o Unitest não tem, que é o de sessão, que ele chama. Que significa que aquela fixture só vai ser criada uma vez para a sessão inteira. E quando tu vê isso, tu vê que é muito interessante justamente para aqueles recursos que são pesados de criar e que tu não precisa criar para cada teste. Então tu pode criar aquele recurso inteiro uma vez só para a sessão inteira. Então isso é legal também. Bom, continuando aqui, né? Acho que a gente já falou muito aí sobre fixtures e tal. A gente recomenda aí que vocês deem uma olhada. Entra lá no pytest.org, se eu não me engano, esse é o site lá, tem a documentação. A documentação é bem bacana, tem vários exemplos. O Bruno mencionou, né, sobre uma apresentação. A gente vai deixar no nosso show notes, então você pode olhar lá. É uma apresentação bem bacana. Ele mostra lá algumas diferenças de como você escreveria tal coisa em Unitest, como você converteria isso para PyTest, o que diferencia, essas coisas todas que a gente vem mencionando nessa apresentação lá, você vai ver alguns exemplos, e com isso vai ajudar a clarificar um pouquinho mais. Bom, mudando um pouquinho de assunto aqui, né? Não mudando de PyTest para outra coisa, mas o Og deixou uma outra pergunta aqui, que seria o seguinte: existe a possibilidade do PyTest algum dia entrar para a biblioteca padrão do Python? Ou é interessante que ele se mantenha como um projeto separado? Cara, é questão de opinião, tá? Mas eu, como maintainer, eu prefiro manter separado. Pode parecer besteira, mas a gente tem bastante bug fixture que a gente tem que ter no outro pace dos lançamentos do Python, né? E eu acho que também, como a gente faz algumas manipulações ali com a CERT e tal, não sei. Eu diria que não. Eu acho que não, não vejo isso acontecendo. Beleza. Bom, uma última pergunta aqui relacionada, mas no caso agora é sobre o plugin. O Bruno Rocha, ele mencionou, né? Então, você pode ver aí que o pessoal, eles não estão aqui ao vivo conosco, mas eles estão mandando as perguntas. Ele falou que o pessoal do Ansible, ele lançou um plugin chamado PyTest Multiprocess. Você conhece ele? Saberia comparar ele com o XDist? Seria equivalente ou seria algo diferente? Cara, eu nunca usei. Eu olhei, eu fiquei bem feliz, na verdade, quando eu vi esse plugin, porque ele parece bem poderoso. Até, tem que testar esse negócio, além do trabalho. E, na verdade, cara, quanto mais plugin tiver, melhor. Porque o XGist hoje é chato de manter ele, assim. Só tem 2 maintainers, eu e um outro cara. E é bastante usado, o pessoal manda bug. Então, se a gente puder, na verdade, recomendar outra, melhor pra gente. Bom, beleza, a gente vai dar uma olhada aí, quem sabe, já que o Bruno mencionou, quem sabe ele comenta aí mais pra frente aí pra gente. Bom, vamos continuar aqui. A gente falou muito, assim, dos recursos, né, que o PyTest nos oferece.
E acho que aí o pessoal já deve ter dado um gostinho aí para estar aprendendo mais, para quem já conhece, conhecer ainda mais, ou quem não conhece, está conhecendo. Você teria, sim, alguma recomendação de livro, artigo, site, documentação, assim, que o pessoal pode estar consultando para aprender mais sobre o PyTest? Eu vou reforçar aqui, né, a sua apresentação lá, a gente vai deixar o link para os slides no show notes. E uma outra recomendação que foi dada aqui no chat pelo Vicente Marçal foi um livro que se chama Python Testing with PyTest, do Brian Oken. Então, não sei se você conhece o livro também, se você pode falar algumas palavras sobre ele, Bruno, mas se você tem algum outro material aí que você gostaria de recomendar para o pessoal, que vale a pena dar uma olhada e que oferece essa informação para estar aprendendo mais. Claro, claro. Então, o Python Test with PyTest foi spoiler que mandaram ali, porque eu ia comentar com certeza. Eu ajudei a revisar o livro. É recomendadíssimo, o livro é bem bom. Ele é bem passo a passo, até tipo, se tu não tem muita experiência com teste e tal, ele é bem didático nisso. Ele só espera que tu conheça um pouco Python, não um expert, mas bem recomendado mesmo. O livro é muito bom. Mas fora isso que a gente comentou, acho que um blog só que eu acho que é conhecido, que eu acho legal, é um blog chamado PyTest Tricks, com um tracinho, né, com dash. PyTest Tricks, que é mantido no GitHub e tal, e o pessoal de vez em quando posta alguns truquezinhos que dá pra fazer com hook e tal, que o cara às vezes não pensa, né? E eu acho que a própria documentação também, ela é bem completa, especialmente no tipo de tutorial que ela é, né? Ela vai bem passo a passo, explicando como é que as coisas funcionam. Mas de recomendação, foi isso que eu anotei aqui, cara. Bom, maravilha, acho que aí o pessoal já tem, né, a documentação, que eu já mencionei antes aqui, ela é muito bacana, ela mesma possui vários exemplos, assim, algumas receitas também, né? Eu não conhecia esse PyTest Tricks, eu vou dar uma olhada, me pareceu bem interessante. Então, a gente vai deixar todos esses links lá no nosso show notes. E antes da gente ir para o top 5, que a gente já está mais ou menos aí no nosso horário, né? A gente sempre tenta manter os nossos episódios aí dentro de 1 hora. Como que seria a comunidade do PyTest? Você já mencionou aí que você investe, né? Não é gasta, investe muito tempo aí respondendo o pessoal, provendo informação para eles, né? Para que possa ter mais informação nas issues, que elas possam ser resolvidas e mais coisas e features possam ser adicionadas lá no PyTest, nos plugins. Então, como é que é a comunidade do PyTest? É bacana, assim, eu vejo que sempre em eventos, né, tem uma palestra ou outra a respeito de PyTest, então a gente percebe, assim, que é um assunto muito interessante, e uma coisa que a gente menciona muito aqui no Cassalho é sobre a comunidade Python. Eu imagino que PyTest também deve ser muito receptivo, assim como a comunidade Python em si, mas conta pra gente, você que é de dentro, assim, lá entre os core developers, como é que seria, assim, para uma pessoa que está interessada em contribuir com o projeto? Como que é para as pessoas que usam, são apenas usuários e reportam bugs, assim? Como é que o tratamento, como é que é o clima, assim, da comunidade? Então, cara, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho a comunidade muito boa, tá? Os usuários são muita gente boa de reportar as coisas, tal. A gente reporta, isso aqui não vai dar pra fazer agora. O pessoal entende, ou não, abre um pull request, a gente responde. Isso é uma coisa que o pessoal elogia, que a gente não deixa os pull requests lá apodrecendo, a gente logo valoriza, né? O pessoal abrindo um PR e tal, etc. Mas eu acho que eu posso mencionar isso, mas eu acho que só teve, dos 4 anos que eu tô no projeto, só teve um caso de um cara que foi assim, FDP lá, que começou a xingar, não sei o quê. Mas logo lá a gente já botou uns panos no cara, também o cara até pediu desculpa. Eu acho que isso é raro numa comunidade, um open source grande como o PyTest é. Sempre de vez em quando tu ouve história de alguém xingando alguma coisa. Não resolveram isso aqui. E então, assim, acho que os usuários ali, também a gente como core developer, tenta fazer o melhor tratamento que dá. Os developers mesmo, cara, também são tudo muito gente boa, tá? Porque a gente se reuniu numa sprint em 2016 na Alemanha. A gente fez um crowdfunding. A comunidade entrou, conseguiu pagar todo mundo, sobrou dinheiro. A gente tava até o que a gente faz com esse dinheiro, vamos fazer uma outra sprint depois. Então, até os core developers, também, entre eles, são pessoas muito boas. Então, assim, eu tô bem contente de estar nessa comunidade. Bom, beleza. Eu joguei essa pergunta aí para falar sobre comunidade, só para deixar um pouquinho para depois, né, sobre o top 5, mas eu acho que a gente chegou aí no nosso top 5. O pessoal está deixando aqui algumas recomendações, né, sobre material, a gente vai incluir lá no nosso show notes, por exemplo, o Bruno mencionou que o Renzo, no TTL, ele fez um vídeo comparando, se eu não me engano, esse vídeo está em inglês, comparando Unitest e PyTest, a gente vai deixar o link. Vicente Marçal, ele deixou um outro link aqui que se chama Awesome PyTest, então a gente vai incluir essas referências todas lá para vocês. Com certeza.
para não deixar de faltar aqui, né? A gente fala que o Cassalho Podcast não é só sobre tecnologia, é sobre as pessoas, né? Então a gente está roubando um pouquinho da comunidade Python aí, o lema, né? Que pessoas são maior que tecnologia, e realmente são as pessoas que movem a tecnologia, afinal de contas. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais quem é o Bruno, vamos aí para o nosso top 5. Eu vou começar aqui com música, aproveitando que eu tô sozinho aqui, não vai ter... O Bruno, normalmente, ele gosta de chamar os filmes e o Og os livros, então eu vou começar por música, que, na minha opinião, é a melhor categoria aí do top 5. Então, se você puder recomendar aí algumas músicas, o que você costuma ouvir, seja aí no seu momento de lazer, ou quando você está ali tendo uma concentração a mais, depois de um dia longo de trabalho, escrevendo código para o PyTest, ou resolvendo algum issue, ou então respondendo o pessoal, o que você costuma ouvir nesses momentos, assim? Sim. Cara, eu fui quando era jovem, né? Cabeludo, tá? Era bem metaleiro, tá? Só via metal. E continuo ouvindo muito metal, tá? Mas eu mudei um pouco. Vou dizer assim, então, bandas, né? Que eu tenho ouvido ultimamente Foo Fighters, muito, faz anos já. Disturbed, que agora já mudou completamente o espectro, uma coisa muito mais pesada. Grave Digger, e é o que tá vindo na cabeça agora, assim. Mas varia. O que toca ali no Spotify. Beleza. Falando em Spotify, a gente tem uma playlist lá que se chama Castalho Podcast. A gente sempre deixa o link lá no nosso show notes. Como você recomendou, assim, mais bandas, teria, assim, alguma música em específico que você curte, que valeria a pena a gente adicionar lá na nossa playlist? E eu falo valer a pena não no sentido de ser boa ou ruim a música. A gente tem de tudo lá, tem vários estilos, assim, então não preocupa aí se uma pessoa não gostar muito, assim, no heavy metal, igual você mencionou, mas a nossa playlist lá é bem eclética, ou seja, tem um pouquinho de cada um que a gente teve aqui até hoje. Então, teria alguma música, assim, específica que você gostaria de recomendar para a gente adicionar lá? Talvez Burning Bridges, do Foo Fighters. Pontes queimando, né? Ah, beleza. Acabando aqui, já vai estar lá. Então, quem está seguindo a playlist lá no Spotify, assim que terminar a gravação aqui, já vai estar lá a recomendação do Bruno. Então, vamos aqui para os filmes, né? O que você gosta de assistir? Então, pode ser filmes, pode ser série de TV, tudo relacionado, assim, à parte visual. O que você costuma assistir quando você está querendo relaxar ou quando você quer ver alguma coisa interessante? Uhum. Cara, filmes, tem os clássicos que eu gosto muito, Um Sonho de Liberdade. Adoro os filmes de super-herói. Tô sempre vendo os novos da Marvel. Zeitgeist é um documentário muito massa, que eu recomendo todos ver, que é um documentário, assim, criticando várias coisas de... as duas torres, como é que a coisa foi. Que eu acho muito massa. O Bruno ali, Grave Digger. Mas, cara, até botei aqui, tempo curto. Eu e minha namorada sempre assim, né? Mas dedicar 2 horas agora pra ver um filme. Vamos ver umas 3 séries. Daí eu tenho visto muita série ultimamente. Mas de série, assim, eu sou apaixonado por Seinfeld. Sem brincadeira, já vi umas 10 vezes, todos os episódios. E talvez alguns que o pessoal não conheça, que a gente da computação tem que ver, que é IT Crowd, que é uma série inglesa, que é sensacional. Mr. Robots, que eu acho que todo mundo já tá vendo também. E uma série que nem todo mundo conhece, que é Penn and Teller, Bullshit. Penn and Teller é aquela dupla de mágicos de Las Vegas, um gordão, altão, assim, um baixinho e tal. E eles têm essa série que é bem legal, que eles pegam vários mitos, assim, vão quebrando e tal, mas, do jeito engraçado e tal. É uma série que eu gosto muito também. Mas fora isso, acabando, assim, a parte visual, eu gosto de jogar de vez em quando dá tempo. E eu sou um fã arriado de Dark Souls. Adoro Dark Souls, já joguei todos. Não finalizei o último porque eu tô com... que acabou, né, a série. E eu tô na porta do último boss, quando eu matar ele acaba. E tenho jogado Witcher 3, adoro Witcher 3 também. E é isso, assim. Eu sou mais um cara de série e jogar mesmo. Apesar de gostar muito de filme. A questão de filme, gasta tempo. Eu sou adepto também dessa questão de jogar aí. Às vezes o último jogo que eu tava jogando é aquele Sombras da Guerra. Então, jogo bem bacana. Esses dias eu tava jogando também Overwatch, tudo isso no Xbox. Você joga no Overwatch? Xbox? Não, eu jogo no PC. Pode crer. Assim, eu não tenho um PC de jogo, então eu aproveito que eu tenho um Xbox ali, então eu pego um jogo ou outro para estar jogando. Sim. Mas bacana. Vou deixar aqui uma categoria nova, né? Mencionando sobre games. Quem sabe a gente pergunta aí mais para frente se o pessoal puder recomendar. Então já vamos deixar aqui as suas recomendações. E para finalizar aqui o nosso top 5. Só uma coisinha rápida. Uma coisa que eu notei que eu quero falar. É livro. Eu tenho um livro meu que é favorito, que é um livro do Carl Sagan, que eu adoro, o cara, que é O Mundo Assombrado por Demônios. Eu acho que todo mundo devia ler esse livro. Ele toca em várias questões, tanto de astronomia, quanto coisa com sociedade média, porque a gente não pode repetir história. Eu acho um livro sensacional. Já li várias vezes também, nem todo maluco.
Ah, beleza. Aliás, livro seria a próxima chamada aqui. Tem mais algum outro que você gostaria de recomendar pra gente? Não, o principal é esse. Eu leio bastante, na verdade, fantasia medieval, assim, essas coisas. Mas esse aqui é um que eu queria mencionar, assim. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui no chat. Bom, o pessoal deixou alguns links aqui, a gente vai incluir tudo lá no show notes, né? O Marcelo Barbosa deixou o link lá do Avocado Framework. Então, podemos considerar isso como sendo o final deste episódio, aí, iniciando nossa temporada de 2018. Mas antes... Rapidinho só, eu vi que tem uma pergunta lá em cima, que alguém perguntou se tem PyTest Django, se também. Tem um plugin chamado PyTest Django, tá? Que é bem pra isso. Só pra responder rapidinho. Ah, beleza, tranquilo. É que você, aliás, perguntaram aqui se o PyTest daria bem com Django, e logo embaixo já responderam aqui que sim. O exemplo que você deu em seguida foi a respeito de Python com Django. Ah, então, tá certo. foi mais ou menos esse o contexto aqui. Mas beleza, foi bom mencionar dele, a gente vai deixar o link também aí do PyTest Django para quem trabalha com Django e quer estar usando o PyTest para testar as aplicações Django. Então a gente vai deixar aqui, foi uma boa lembrança aí antes da gente ir. E antes de irmos, vou deixar aqui um espaço para você deixar seus comentários finais aí, né? Você tem lá a campanha no Patreon, se quiser fazer propaganda de alguma coisa que você tenha, quiser chamar o pessoal para contribuir, esse momento é todo seu, fica à vontade. Não, beleza. Eu queria agradecer muito de vocês terem me convidado aqui. Achei muito legal. Nunca tinha participado de um podcast. Com relação ao pessoal contribuir, pessoal, eu não comecei a mexer dentro do código, comecei ajudando coisa bem periferal, fui aprendendo devagarinho, ajudando até fazer triagem das issues. Então, muito projeto precisa disso, tá? Então não se acanhe de querer achar que tu tem que conhecer todo o código antes de começar a abrir um pull request. Não, qualquer ajudinha é muito válida, tá? Inclusive, às vezes o pessoal cria uma issue enorme postando, podia mudar isso aqui na documentação, né? Entendeu? É mais fácil ir lá e criar um pull request logo, não se acanhe. Depende da comunidade, o PyTest é muito receptivo nisso, então não se acanhe. Com relação à propaganda, eu acho que eu tenho minha conta lá no Patreon, só mencionar rapidinho, quem gosta do meu trabalho e quiser dar uma contribuição lá, porque realmente gasta bastante tempo do dia a dia da pessoa. Mas, cara, o princípio é isso. Queria agradecer de novo por estar aqui, muito legal. Nós que agradecemos aí a sua participação, né? A gente sabe que aí começo de ano é corrido para todo mundo, tá voltando aí de Natal, Ano Novo, feriado, essas coisas todas. Infelizmente o Bruno Rocha e o Og não pôde estar conosco aqui hoje, mas acho que o papo foi bem legal. Aliás, foi uma experiência, principalmente para mim, bem bacana, porque normalmente o Og e o Bruno, eles gostam de falar mais, eu fico mais aqui acompanhando o chat quando a gente está gravando nós três. Então, serviu aí para eu poder, quem sabe, falar um pouquinho mais aí nos episódios, né? Às vezes o pessoal fala que eu tenho falado muito, mas na verdade eu tô quieto o tempo todo. Mas agradeço, Bruno, muito aí por sua participação, por ter dedicado esse tempo. Agradeço também todo mundo que esteve aqui conosco no chat, ao vivo, mandando as perguntas, contribuindo. Acho que está ficando bacana aqui, se você não acompanha ao vivo, é que existe uma comunidade que acontece aqui no chat, né? A gente estava falando sobre comunidade, então um pessoal se ajuda. A gente mencionou aí o caso do PyTest Django, né? Que perguntaram, já responderam embaixo, o Bruno já mencionou aqui no episódio, então é muito legal aqui esse tempo que o pessoal dedica também aqui no chat, então agradecemos aí todo mundo que deixa aí os comentários e as sugestões. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, nós temos lá no Facebook, no Twitter, tem aqui o canal no YouTube, se você não é inscrito ainda, se inscreva, ajuda aí com like, ajuda divulgando, vamos botar para quebrar aí nessa Season 2018, que está só começando, muita coisa vem por aí, e eu acho que é isso aí, foi um excelente episódio. Obrigado a todo mundo aí que esteve conosco, obrigado a todos que vão estar nos ouvindo aí no podcast, e obrigado, Bruno, você mais uma vez por ter dedicado esse tempo aí falando de PyTest, que realmente é um negócio que facilita muito a nossa vida aqui, escrevendo teste, e vale a pena mencionar e divulgar ele. Valeu mesmo. Beleza. Obrigado, Lizer. Boa noite a todo mundo aí. Valeu. Então valeu, pessoal, e até o próximo episódio. It's really hard to beat. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none. Come on!
give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give